Fala, vascaínos e vascaínas, tudo bem com vocês? Vamos ver a entrevista coletiva do Jorginho após a vergonhosa derrota para o Sampaio Corrêa em São Januário. Pessoal, vai ser sofrimento até o final. Então, já se inscreve no canal e ative notificações para não perder nenhuma novidade do Vascão. Gostaria que você explicasse, principalmente para o torcedor do Vasco, o porquê da opção do Palácios em relação ao Yuri, visto que o Vasco teve um jogo muito vulnerável no primeiro tempo em relação à marcação, você tentou até corrigir no segundo tempo, mas o fato é que o Vasco hoje teve um banho de água fria para a torcida e principalmente essa questão em relação ao Palácios e Yuri. Há 3 semanas que o Yuri já vem sofrendo algumas dores, principalmente dores no pubis. Os médicos sempre preocupados com ele treinando pouco, muitas vezes poupado. Essa semana não foi diferente, inclusive ontem, por exemplo, ele não treinou, para que ele pudesse pelo menos ter condição, pelo menos de um meio tempo do jogo. Ele tem jogado realmente no sacrifício, mas também foi uma opção nossa, já que tanto no jogo contra o Sport, quanto no jogo contra o Criciúma, o Palácios entrou e deu uma mobilidade maior para a equipe, né? A gente conseguiu empatar o jogo lá e o jogo conseguiu uma virada. Então essa foi a opção, por 2 situações. Uma que o Yuri já vinha sentindo já há algum tempo essas dores, né? E a gente sabia que ele estava jogando no sacrifício com muitas dores. Ele falou com a gente, conversou com os médicos, conversou comigo, e a gente tomou essa decisão então de segurá-lo, para que a gente pudesse iniciar com o Palácio. Esse foi o pensamento. Jorginho, boa noite. Boa noite. O Vasco agora pode ter uma verdadeira decisão na rodada final contra o Ituano, principalmente se eles vencerem o Londrina. O que esperar desse confronto final em Itu? Sabemos que vamos aguardar até amanhã, mas já temos que estar começando a preparar a mente, o coração para uma decisão. Claro que a gente vai estar amanhã torcendo para que as coisas aconteçam bem lá com Londrina, mas como profissionais a gente precisa estar muito bem preparado para isso. É muito simples quando as coisas acontecem bem, que a torcida está apoiando, né? Está todo mundo sendo aplaudido e a gente está junto, a gente está unido. Esse é o momento mais importante que eu falei para os jogadores. É o momento mais importante que verdadeiramente a gente precisa se unir. Uma derrota dolorosa, todo mundo sente, a gente sente a dor do torcedor, né? A gente naturalmente sente muito, mas nós somos profissionais, nós somos... temos personalidade forte, homens de caráter, e a gente vai em busca do nosso objetivo. A gente não, de forma nenhuma, vai, né, a gente sabendo se por um acaso acontecer uma vitória do Ituano amanhã, a gente vai realmente para trazer principalmente o acesso, né, no campo deles. Sabemos que vai ser muito difícil, vai ser uma batalha literalmente, mas acredito muito no elenco, a gente, ao mesmo tempo que a gente perdeu o primeiro jogo em casa, né, no ano, a gente também não havia tido nenhuma virada, fazia 400 dias, mais de 400 dias, nós tivemos uma virada fora de casa, tivemos uma virada em casa. Então esse é o futebol, a gente tem que acreditar sempre, botar a coisa para cima. A gente sente muito a derrota, muito, mas isso aí nos ensina. Uma derrota como essa nos ensina muito como a gente deve se comportar no próximo jogo. Tudo bem, Jorginho. O Pedrosa deu uma informação hoje sobre o Andrei, que o Andrei estaria jogando também lesionado. Você acabou de falar do Yuri, que foi uma decisão de não jogar no sacrifício, por isso tirá-lo para botar o Palácios. De que forma essa possível, enfim, se você confirmar essa possível lesão, essa lesão que estava sentindo o Andrei pode também ter feito com que você escolhesse o Palácios, e o quanto que esse resultado abala a confiança. Eu digo assim, porque ouvindo você dizer, há um tempo a gente estava aqui, acho que um dos momentos que a torcida saiu um pouco revoltada do estádio, a gente conversava com você, e você dizia, o Vasco vai subir, eu garanto que o Vasco vai subir, com muita confiança. Agora, ouvindo você mesmo na resposta anterior, você fala, eu acredito muito. Até você parece que um resultado como esse abala um pouco a confiança. É mais ou menos por aí? E como fazer para não deixar isso abalar para esse último jogo? Não é uma questão de abalar a confiança, é uma realidade. Se você não sentiu uma dor dessa, de uma derrota, e da forma como aconteceu, por exemplo, nós tomarmos o 3º gol, com uma superioridade numérica pelo lado, que a gente deveria ter diminuído o espaço, teriam que ter saído 3 jogadores, não 2, para dificultar justamente uma bola na área.
É uma coisa que dói muito, mas a gente entende que não adianta você ficar cabisbaixo, que o que nos resta, situações que eu já passei na minha vida, é levantar a cabeça e acreditar. E esse grupo já tem demonstrado isso, que ele consegue se superar, e nós vamos superar essa situação. O Andrei, ele sentiu algumas dores, mas nada que fosse preocupante, assim, bem diferente do Yuri. O Yuri já vem sentindo as dores há algum tempo, né? Os médicos naturalmente podem falar um pouquinho mais detalhadamente a respeito disso, mas é um jogador que tem, ele falou, professor, se precisar, a gente tem visto, e ele tem às vezes saído com muitas dores, mas ele é guerreiro, é esse tipo de jogador mesmo, e normalmente a gente tem entrado com ele, e depois para a gente ter uma construção normalmente com uma qualidade melhor, porque ele é um jogador de muita contenção. Já o Palácio é um jogador de muita criatividade, um jogador que mudou o jogo no segundo tempo. A gente pensava que justamente que a gente fez um gol, né? As coisas estavam caminhando, tivemos uma grande possibilidade com o Figueiredo, poderia ter sido 2-0 e mudaria completamente o jogo, mas futebol é isso, tem surpresas, e a gente tem que estar preparado para essas situações, pelas dificuldades, pelos percalços que acontecem. Se você ficar prostrado, ficar abatido, não adianta. Nesse momento, o mais importante é levantar a cabeça, acreditar, não desistir, e a responsabilidade vem para cima do treinador, sempre tem problema nenhum. Eu já vivi muitas situações como essa, como treinador, e assumo a responsabilidade, nós vamos subir. Jorginho, hoje o Thiago Rodrigues foi vaiado, xingado, e você, quando aconteceu isso, você balançava a cabeça e, dizendo ao contrário, o Nenê também foi vaiado na substituição. Eu queria que você comentasse sobre essas duas ocasiões. A gente tem que estar junto em todos os momentos, então, sinceramente, eu lamento muito uma situação como essa, porque a vaia não ajuda, atrapalha, e dependendo do jogador, ele sente ainda mais, e se tem alguém culpado é que sou eu. Eu sou o treinador dessa equipe, eu sou o líder dessa equipe, quem escala sou eu, então eu sou responsável. Jorginho, boa noite. Ali no momento do terceiro gol do Sampaio, a gente viu você furioso na beira do campo, claro que por conta do gol e da forma como aconteceu, mas queria que você falasse o que passou pela sua cabeça naquele momento e também explicasse as substituições que você fez no segundo tempo. Você acha que funcionou, o que não funcionou? Sempre quando você está perdendo um jogo, as substituições elas se tornam sempre duvidosas, né? Funcionou porque a gente empatou. Aí vai falar que porque a gente perdeu, que tomamos um gol, né, no último minuto, no último lance do jogo, as coisas não aconteceram. Mas o volume aumentou com as substituições, com a entrada do Peck, com a entrada do Alex, né, com a entrada do Tubarão, jogadores com o próprio Fábio, né, com uma característica diferente do Ignaldo, que é um jogador mais de presença na área. Então, assim, as mudanças que nós fizemos, colocar Figueiredo na lateral direita, a mesma situação, também, né, a gente dá um pouquinho, deu um volume, deu força por aquele lado, né, já que a gente não estava conseguindo fazer isso. O Léo tem sido um jogador que cresceu muito com a minha chegada aqui, fez gols importantes e tal. A gente viu que não estava acontecendo, a gente estava sofrendo um pouquinho, até mesmo em termos de marcação, ali junto com o Catatal, ele estava levando alguma vantagem, e com o Figueiredo a gente conseguiu realmente assim sustentar um pouquinho mais na parte defensiva e ter criatividade na parte ofensiva. Então, eu gostei das substituições, aconteceram, mas infelizmente a gente tomou o gol. E eu não gosto, sinceramente, é o que eu falo, se tem alguém responsável, sempre é o treinador. Eu sei que o treinador ele pode xingar, e eu estou acostumado com essa situação, porque quando as coisas vão bem, né, as pessoas aplaudem, quando não vai bem, a gente entende, o torcedor, ele é passional, ele é apaixonado, ele que vai permanecer, todos nós aqui, treinador, atletas, são todos passageiros, e o torcedor, ele está machucado com a segunda divisão, ele quer desesperadamente realmente fazer com que a equipe suba logo, a gente entende toda a dor deles, né? Entende a vaia, entende o xingamento, sem problema nenhum, mas a responsabilidade cai para o treinador, não é num jogador. Todos nós erramos, a bola não... O Thiago tomou gol porque ele é goleiro, mas a gente teve uma série de erros antes. Porque nós fizemos um gol dessa forma. E a gente não pode, a gente tem que igualar. Quando há 3 jogadores ali, a gente tinha que igualar. A gente tinha que ter saído com mais um jogador. E infelizmente a gente não conseguiu ter essa leitura. Jorge, amanhã tem Londrina e Ituano, lá em Londrina.
Você já enfrentou as duas. Você enfrentou Londrina há 8 anos, você chegou a enfrentar? Não. Não. Mas você, como torcedor do Vasco, vai torcer pelo Londrina, vai torcer pelo empate, já quer subir amanhã, sem ser o profissional de futebol que você é, tão bom você é. É claro que a gente deseja muito que as coisas aconteçam favoráveis para a gente, né? A gente poderia sair daqui hoje com uma vitória fantástica, com um clima totalmente diferente, né? E principalmente o último jogo do ano aqui diante da nossa torcida, não conquistamos isso. Agora a gente também não adianta ficar secando, torcendo ali, porque a gente sabe que futebol não é assim. O que a gente precisa agora é preparar, como eu falei desde o início, a nossa mente, o nosso coração para uma grande batalha no próximo jogo contra o Ituano, independente daquilo que acontecer. Jorginho, aquela ansiedade toda do time conseguir o acesso hoje, você acha que o time pode ter sentido essa pressão? A pressão aqui é sempre grande. São Januário, como eu falei, a torcida está muito machucada com tudo o que aconteceu, né? Eu que vivi lá 2015 para 2016, a gente acabou também conquistando o acesso no último jogo, em 2016, então é difícil para o torcedor, né? Porque ele não quer viver mais isso, pela grandeza do Vasco da Gama, pela grandeza da torcida, que a gente viu a força que a torcida tem. Então a gente entende esse momento difícil, mas como profissionais, como alguém que já participou de tantas situações de sucesso, de insucesso, de virar a página, de realmente acreditar quando tudo parece perdido, né? A gente está com 5 pontos na frente do Ituano. E amanhã a gente pode estar mais tranquilo, com certeza. Mas a gente também vai estar muito preparado para essa grande decisão.